Muito bem, você está com a Bíblia aberta, livro de Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 14. Esse texto é um texto conhecido da igreja, quero meditar agora. Juízes 15, 14. Diz o texto sagrado: chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fio de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão e o tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de um jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou de sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramatilei. Sentindo-se grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Cairei eu nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chama-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém? Muito bem. Fala para o teu irmão, que bom que você está aqui. Muito bom mesmo, irmãos. Porque nessa noite, eu sei que Deus quer nos renovar com força, com alegria. Amém? E essa palavra, eu quero meditar com os irmãos nesta noite, fala sobre a humanidade frágil do homem e fala sobre o poder do Espírito. O Espírito é poderoso, amém, queridos? Então, nós vamos separar aqui o poder do Espírito e a humanidade do homem. Muitos de nós olhamos para dentro de nós e às vezes, ou quase sempre, nos julgamos incapazes, frágeis e, em muitos momentos, passando até por dificuldades e às vezes em momentos ficamos até cabisbaixo. Mas, nesses momentos, a gente tem que erguer a cabeça para cima. Essa semana eu li uma frase que a gente, no momento da crise ou de maior dificuldade, não devemos ficar olhando para o chão, mas nós devemos levantar a cabeça para cima. Amém, queridos? De manhãzinha eu recebi essa frase e fiquei meditando nessa frase. Às vezes a gente não pode ficar olhando para o chão, mas levantar a cabeça para cima. O texto dessa noite, nós vemos um homem chamado Sansão. Esse Sansão, irmãos, servo de Deus, ele tinha muitas fraquezas na sua vida, mas esse homem, ele era um nazireu de Deus, um escolhido do Senhor, um chamado do Senhor, uma pessoa separada pelo Senhor. Os seus pais também eram muito crentes, Manoá, e ele sempre abençoou Sansão. Sansão era um homem cheio da promessa. E nesse texto nós vemos que ele
estava amarrado com cordas, né? E, de repente, quando ele estava amarrado com cordas, vinha um exército do povo filisteu para pegá-lo. Por quê? Porque Sansão, ele era uma pessoa que guerreava as guerras de Israel. E ele que cobria Israel. Mas, queridos, quando aquele exército de filisteu veio sobre ele o Espírito de Deus. E aquelas cordas, então, se quebraram todas. E 1000 homens vêm para pegá-lo agora. E 1000 homens, irmãos, você começa a imaginar, não é brincadeira não. É 1000 pessoas. Mas o Sansão não tinha fuzil, não tinha R-15, não tinha nenhuma arma potente, poderosa, ele estava totalmente desarmado, ele não tinha nada. E o que ele avista? Uma queixada de um jumento, a Bíblia ainda fala que estava fresca, então certamente era recém-morrido o animal, né? Talvez, não sei o cheiro daquela queixada, mas era recém-nova aquela queixada. Ele gruda aquilo na mão e agora ele vai enfrentar um exército com uma simples queixada de um jumento. Meu irmão, eu quero que você pense, raciocine nessa noite. Às vezes a pessoa, ela pode estar cercada por grandes armamentos, muita proteção de homens, muita cobertura humana, pode ser uma potência humana, mas sem a bênção do Senhor, não é nada. Mas um homem, queridos, com a bênção de Deus, com um objeto pequeno na mão, ele se torna um grande vitorioso. A bênção do Senhor é tudo. A mão do Senhor é tudo. A mão do Senhor é poderosa. O Sansão, querido, dentro da sua humanidade, ele pega aquele pequeno instrumento que ele tem na mão agora e ele vai guerrear. Olha para a tua vida nessa noite, você que entrou aqui se achando o menor de todas as pessoas, o menor de todas as criaturas, talvez você se julgue o menos, né? O mais incapaz, mas você já parou para pensar no Deus que você serve? No Deus que te chamou? E o que Ele pode fazer através de você? Ah, pastor, mas isso daí não é só nos tempos bíblicos? Não, o nosso Deus permanece santo, vivo, e está sobre o trono e governa sobre toda a terra. Ele pode mudar o nosso quadro. Ele pode mudar a situação de qualquer pessoa. O problema, muitas vezes, somos nós, que na nossa baixa estima, nós nos menosprezamos. Às vezes, até as bênçãos de Deus, nós achamos que não merecemos. Muitas vezes, nós nem acreditamos que poderemos receber tamanha bênção de Deus. Nós, às vezes, nós mesmos nos julgamos mal. Se nós tivéssemos uma autoestima melhor, uma fé maior, né? A cabeça mais erguida, mais concentrada, queridos, nós sofreríamos menos, nós seríamos mais capazes. E às vezes nós mesmos nos levamos ao fracasso. Por quê? Porque baixamos a cabeça e esquecemos as promessas que Deus tem na nossa vida. Esquecemos o chamado que Deus tem na nossa vida. É verdade que nós não conseguimos amar como Jesus amou.
É verdade que o nosso sentimento e as nossas emoções são muito frágeis, é verdade isso. Mas nós temos que ter algo dentro de nós, querido, que é a fé. Olha, o Espírito do Senhor, Ele é poderoso. Sansão, ele tinha só aquele instrumento agora, e ele vai para a batalha. O que é que você tem nessa noite aqui dentro do teu coração? Pastor, eu não tenho nada. Não, você tem alguma coisa aí dentro. Você tem esperança? Tem vontade? Desejos? Ó, já são armas. Quem tem esperança, ergue a cabeça para cima e fala: eu espero em Ti, Deus. Esperança já é uma arma. Então, não importa, querido, a humilhação que você já passou, ou que talvez você está passando. O momento difícil que você está, teu Deus é maior. Você tem armas dentro de você. Fé, esperança. Você, pastor, mas o meu amor está pequenininho. A Bíblia diz que Jesus derramou amor no nosso coração. Pode ser acrescentado, amém? Então você pode ser acrescentado nessa noite. Você pode orar. Você pode orar. A capacidade de Deus te amar, te perdoar, vai além do que você imagina. Nenhum escritor conseguiu escrever, expressar o tamanho do amor. O João, que foi o apóstolo do amor, disse de tal maneira. João foi considerado o apóstolo do amor. Ele dizia para os irmãos, né, na epístola dele, filhinhos, ele era muito amoroso, mas na sua expressão ele disse de tal maneira Deus amou. Por quê? Ele não conseguiu expressar de forma maior. E quem de nós, querido, é capaz de expressar esse grande amor que Deus tem? Então, nessa noite eu quero que você olhe para dentro de si. Você tem algumas armas aí dentro, que é muito maior que um queixo de um jumento, amém, querido? Você tem amor, você tem fé, você tem esperança. Você é um ser humano frágil, sim, mas essas coisas estão aí dentro de você. Olha, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e de tal maneira, querido, que com aquela queixada de um jumento, versículo 16, com uma queixada de um jumento, um montão, outro montão, feriu 1000 homens. Feriu 1000 homens. Diga, feriu 1000 homens. Irmãos, vamos fazer uma continha aqui, nós, agora. Talvez em alguns ele deu 2, 3 pancadas. Mas vamos dizer que se ele tivesse dado uma pancada só em cada um, era 1000 vezes batendo aquela queixada, certo? Você imagina que você com queixo de osso, e você bater assim, ó, 1000 vezes. Amanhã cedo você levanta e faz assim 1000 vezes. A hora que você terminar 1000 vezes de fazer assim, eu quero ver como vai estar seu braço. Então imagina Sansão na guerra. E né, por trás, por frente, vão pegar esse homem e joga para lá. A Bíblia diz que ele fez um montão, depois outro. Então imagina esse homem guerreando. Eu quero que você reflete. Quantas vezes você é cercado por tantas coisas? E você tem que rodar na espada, amém, querido? Mas a espada é do Senhor. Então nós muitas vezes ficamos assim. Aí o Sansão fere esses 1000 homens. E aí quando ele termina, né, o Espírito do Senhor está sobre ele. Olha a capacidade que o Espírito do Senhor manifesta na vida do ser humano, irmãos. Amém? Então nós precisamos sempre pedir: Senhor, não retire de mim o teu Espírito.
Davi orou ao Senhor. Davi, no Salmo 51, disse isso: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Amém? Davi pediu, no Salmo 51 ele fala: não retire de mim o teu espírito. Por quê? Porque o Espírito do Senhor é quem te capacita. É quem te dá a capacidade, o sobrenatural, de fazer com que até o teu corpo reaja de forma mais forte, mais segura. Então, queridos, o Espírito do Senhor fez isso com Sansão. E Sansão agora, ele vai vencendo aquela batalha, ele vence, quando ele termina, agora ele terminou. Ele para, ele vê aquelas pessoas todas, acabadas, então ele vê 1000 homens no chão, e aí você vê aquele homem e você fica pensando: nossa, ele devia ser um cara assim, potente, né? Irmãos, Sansão não era tão potente assim. Potente era o Espírito do Senhor que estava sobre ele. Todo ser humano é frágil, é carente, às vezes, querido, necessitado e dependente. Todos. Eu já vi monstros de homem grande chorar igual criança. Quem já viu? Eu já vi, queridos. Eu já vi. Eu mesmo. Essa semana eu estava vendo a foto da minha mãe, eu fiquei olhando nela assim, e me encheu os olhos de água, sozinho. Só não beijei a foto porque não precisava. Mas a gente é humano. Então fiquei olhando aquela fotografia e me enchi os olhos de água. Saudade da minha mãe. Poxa, pastor, mas o senhor tem 53 anos, sua mãe morreu com 79. Verdade. Mas a minha alma era ligada a ela. Ela era uma pessoa que me abraçava, me beijava demais, eu também brincava muito com ela. Ela velhinha, irmãos, eu levava ela na igreja de moto, ela montava na minha moto, agarrava eu por trás assim, e a gente ia para a igreja adorar Jesus. Eu ia para a vigília. Quantas vigílias eu fui em Jales, depois que meu pai já falecido, ela com quase 80 anos, 77 anos, ela ia nas vigílias comigo. Então, quando lembro, eu lembro de quem? De uma mulher guerreira. A minha alma era ligada. Está com o Senhor. Minha mãe teve uma morte que eu estava subindo a rua, Avenida Emílio Arroio Hernandes, lá em Votuporanga. Essa avenida fica num bairro do lado de baixo da rodovia. A Santa Casa fica do outro lado. Eu vim orando a Deus no carro, falei: Senhor, minha mãe entrou na UTI, eu não quero ver minha mãe sofrer. Minha mãe foi muito guerreira, batalhadeira, e eu orando, falando com o Senhor. E o Espírito de Deus falou para mim, falou: meu servo, unge a sua mãe, lê o Salmo 116 para ela, faz uma confissão geral, eu vou recolher sua mãe. Queridos, e aquilo eu fui orando, eu cheguei na porta da Santa Casa e entrei, a moça que trabalhava na recepção tinha estudado comigo, ela sorriu e eu entreguei a carteirinha de pastor, ela falou assim, ela deu risada porque ela leu o nome, era minha mãe, né? Eu falei: eu vou na UTI fazer uma oração. Ela podia até questionar e dizer assim: mas é sua mãe, não tem outro pastor? Ela sorriu e falou: tudo bem, e me deu o crachá. Então cheguei na UTI, li o Salmo, fiz uma oração de confissão da concepção até o momento,
e a ungir. Ô irmãos, ungi, e o último beijo que eu dei nela foi na testa dela. Foi o último beijo. Aí beijei ela, quando eu virei as costas, que eu saí no corredor, ela morreu. O Senhor recolheu ela. Então isso é uma coisa que eu carrego, que eu guardo, sabe, dentro de mim, porque é uma pessoa que marcou minha vida. E nós, muitas vezes, achamos que somos fortões, somos assim, né, grandes coisas, ou ao mesmo tempo a gente olha para a gente e como a gente é pequenininho. Amém, gente? Estou falando besteira aqui? Estou diante de pessoas frágeis, mas ao mesmo tempo fortes. O Sansão era assim. Ele, com um objeto, venceu um exército. Mas era um homem extremamente pequeno. Inclusive, Sansão significa pequeno sol. Pequeno sol. É isso, queridos. Pequeno sol. Ele fez coisas grandes. Por quê? Por causa do Espírito do Senhor. Agora, Sansão, ele vê tudo isso, querido, vê toda essa conquista, mas a humanidade dele aparece, porque ele vê aquele exército no chão. E no versículo de número 18, a Bíblia mostra a humanidade de Sansão. Versículo 18, a Bíblia diz, na parte B, diz assim: agora de sede cairei eu nas mãos deste incircunciso? Por que que ele disse, agora eu de sede cairei na mão destes incircuncisos? Por que, querido? O lado frágil do homem nunca vai desaparecer. Nunca vai desaparecer da vida dele. Sansão está com tanta sede agora, que ele está a ponto de morrer. Após ter lutado muito, após ter se esforçado demais. Então ele diz, agora cairei na mão desses filisteus? Quantas vezes você está cansado, tuas forças minguou, agora eu acho que eu vou tombar, agora acabou para mim, agora não vai dar mais. Quantas vezes você já pensou nisso? Mas Deus ouve o clamor dos seus filhos. Deus ouve o clamor dos seus servos. Queridos, um grande homem da Bíblia, que orava e caía fogo do céu, chamava Elias. Elias, nas suas orações, Deus consumia grupos de 50. Elias era homem que clamava e o fogo de Deus consumia. Mas Elias nunca escondeu a sua humanidade. O capítulo 19 de 1 Reis, versículo de número 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Puxa vida, a pessoa fazer uma oração dessa, ele chegou no seu limite, amém, gente? Ele chegou no seu limite, ele está no seu limite. Irmão, guarda no teu coração, você pode fazer grandes conquistas para Deus, mas sempre nós seremos homens, seremos humanos. Procure entender isso. E eu quero te pedir nessa noite, em nome do Senhor Jesus,
condene menos, elogie mais. Estenda mais a tua mão e aponte menos. Socorra mais, condene menos. Sabe por quê, queridos? Porque a humanidade é fragilizada. O ser humano é fragilizado. A riqueza que um ser humano tem no seu espírito é unicamente a unção de Deus. Amém? Ninguém é super-herói. Não existe pastor super-herói, não existe Superman. Isso é só coisa de Hollywood, coisa de filme. Nós somos gente, nós somos pessoas humanas. Davi andou segundo o coração de Deus, mas o seu coração humano, fragilizado, falhou. Davi derrotou gigantes, venceu gigantes, mas falhou. Está entendendo? Falhou. Então, nessa noite, em nome de Jesus, erga a sua cabeça. Elias era o homem do fogo, Davi era o homem da guerra. Todos mostraram a sua humanidade. Sua humanidade estava com eles. Agora, Deus, a terceira parte dessa palavra, Deus sempre é socorro. Deus sempre é Pai, amém? Sexta-feira de manhã, eu acordei e comecei a meditar nas coisas de Deus. E uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é até aqui, né, Henrique? O Henrique não quer que eu passe daqui para lá, irmãos. Queridos, uma coisa que eu meditei. O pai e a mãe sempre têm a capacidade de te perdoar. O teu cônjuge, nem sempre. É verdade ou não é? Ei, o pai e a mãe, eu já vi filho, querido, em lugares assim horríveis, e a mãe gritando por amor: me dá meu filho, eu quero meu filho. O filho não era nem boa coisa, mas o que falava mais forte nela é o amor. Então eu quero que você nessa noite pense: meu Deus, como sou frágil, mas como o teu amor é capaz. Como que o seu amor é capaz, meu Deus. Como que o amor de Deus, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. E olhando para a Bíblia, como Deus amou Sansão, como Deus amou Elias, como Deus amou Davi, como Deus amou seus servos, amém? E como Deus te ama, como Deus ama você. Elias está deitado debaixo do pé de zimbro, versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta, come. Olhou ele e viu, versículo 6, junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasas, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha Deus socorrendo, olha Deus, querido, amparando, olha Deus ajudando o seu servo, amém? Olha Deus. Por que Elias estava fugindo? Aí você está dizendo aí no teu coraçãozinho, né? Você fala assim: mas Elias, ele não tinha falhado, pastor. Sim, em parte ele falhou.
Porque se Deus consumiu 50 homens numa rajada de fogo, por que ele tinha que fugir da Jezabel, que era uma prostituta? Ele não confiou. Aí eu pergunto para você, pecado tem tamanho? Pecado tem tamanho? Pecado tem peso? Então tá bom. Você pega uma pedra de 1 tonelada, você joga ela na água, ela vai para onde? Mas ela só causa um movimento a mais. Você pega uma pedrinha de 1 quilo, você joga ela na água, ela vai para onde? E o movimento é um pouquinho menor. Mas ambas foram para o fundo. O Elias falhou. Ele não confiou em Deus. Ele não disse, o Senhor está comigo. Por que eu vou fugir? Por que eu vou correr? Então ele não confiou em Deus. O Sansão já confiou, ele catou a queixada do jumento e enfrentou 1000. Olha a diferença aí, ó. E Sansão tinha falhas também, porque Sansão não podia tocar em cadáveres, porque ele era nazireu. Amém, gente? Então, eu quero com essa palavra dizer para você que ninguém é 100% fiel, mas sim todos 100% são dependentes de Deus. Todos 100% são dependentes de Deus. Para onde você quer ir? Você quer fugir de Jesus? Você não quer entregar? Você não quer se render? Querido, 100% dependente. Se entrega, se renda a Cristo. Somos 100%. Todos somos fragilizados. Porém, o Espírito de Deus faz a diferença em nossa vida. Concluindo, Elias foi cuidado pelo Senhor. Agora, o Sansão, querido, depois de grande conquista, sua boca está seca, a sede que está sobre ele agora começa a dominar ele. O versículo de número 18 de Juízes 15 diz: sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Por intermédio do teu servo deste grande salvação. Senhor, eu guerreei essa guerra, eu guerreei essa causa, eu lutei por essa causa. Senhor, eu dei minha cara para bater, eu enfrentei, agora nós conquistamos e agora o teu servo vai morrer sedento aqui agora no meio desse deserto. Olha a voz de Elias: Senhor, não sou melhor que meus pais. São homens de Deus clamando, irmãos. São homens de Deus na sua condição fragilizada. Amém, gente? Então, Sansão está nessa condição. Mas, queridos, em nome de Jesus, lembre-se, Deus é tudo em todos. Paulo disse isso. Deus é tudo em todos. Veja bem, versículo 19 de Juízes 15. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Olha que bênção, irmãos. Quem fendeu aquela rocha? A mão de Deus. Era um lugar que não tinha água. Mas o que o Senhor fez para socorrer o seu servo? Fendeu a rocha. Fender a rocha, querido, é abrir um manancial de água. Queridos e amados irmãos, o texto diz que em Acoré. O que significa em Acoré?
significa para nós fonte de águas, fonte que se clama. Muitas vezes, nas nossas ânsias, nas nossas fadigas, nas nossas necessidades, nós temos uma grande fonte, e essa grande fonte se chama Jesus. É Jesus que você deve recorrer ao teu coração. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é tudo, querido. Jesus disse para a pecadora: quem beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Esta água me faz lembrar de Jesus. Às vezes, quando estamos machucados, feridos, arrebentados, cansados, fadigados, machucados, pisados, maltratados, né? Você guerreou tanto, você já combateu tanto, sabe? E a gente olha assim, às vezes a gente é mais um no meio daquela multidão de pessoas. Às vezes você olha assim, você é sempre mais um só no meio da multidão. E a gente às vezes está surrado, não é verdade? A gente está surrado. Mas aonde nós vamos fazer a diferença? Com Jesus, na fonte de água viva. Aquele que faz brotar dentro de nós o rio da vida. Aquele que nos socorre, aquele que nos sacia. Em Acoré, fontes de água que clama. Irmãos queridos, o Senhor, naquele dia, fendeu a rocha e a água jorrou, saciou Sansão, salvou Sansão daquele momento. No dia da maior angústia de Elias, Deus vem até ele, acorda ele já dormindo debaixo do pé de zimbro, e Deus dá para ele pão, Deus dá para ele um bolo cozido, e Deus dá para ele uma botija de água. Isso é socorro de Deus, isso é a mão de Deus. Quantas lutas você já passou, mas o Senhor te socorreu. O Senhor tem te socorrido, tem te ajudado. Nesta noite eu quero que você acrescente a sua fé, que você levante a sua cabeça. Oh, queridos e amados irmãos, Davi também foi tão perseguido por Saul. Como Saul perseguiu a Davi, como Saul quis matar Davi. Mas todas as vezes o Senhor livrou Davi da lança de Saul. Deus levanta pessoas no meio do caminho. Deus levanta pessoas para guerrear conosco. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus fende rocha para a água jorrar e nos saciar. Deus traz comida pronta para nós. Quem é do Senhor aqui? Você é do Senhor? Você crê? Somos todos dependentes do Senhor. E o Senhor é aquele que salva. Salmo 46, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquieta o seu coração nessa noite. Confiança, Deus é socorro. Eu quero orar com vocês, querido. Eu quero os abençoar nessa noite. Eu quero ser também mais abençoado. Não estou aqui na força do meu braço, mas estou aqui em nome de Jesus. Estou aqui diante da palavra do Senhor. Não é a palavra do irmão Francisco, mas é a palavra do Senhor, fiel testemunha no céu e na terra. Essa palavra julgará toda a terra, todos os homens da terra. Quando a Bíblia diz, abriram-se livros e mais livros, então você está diante da palavra do Senhor. Amém? Eu te convido a ficar de pé, para nós agora juntos orarmos em o nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos diante de um Deus que faz milagres, sinais, prodígios,
maravilhas. Fecha seus olhos um pouquinho. E agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, o Senhor Jesus, irmãos, é o que caminha no meio da igreja, no meio da congregação, como ele esteve sobre as 7 igrejas da Ásia, ele caminha no meio da igreja. O teu Deus é Deus grande. Oh, aleluia, Espírito Santo. Bendito és tu, Senhor. Você tem um hino aí, Juninho? Tem um hino? Muito bem, eu quero que todos vocês glorifiquem Jesus nesse hino. Oh, Deus. Coloca diante do Senhor o que você precisa. Grande, Senhor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te Bendito és tu, Senhor. Entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Você que está cansado, te falta força. Talvez a tua alma está fria, seca. Tem rachaduras na tua alma, de tão seca que ela ficou. Mas deixa a água do Senhor ser derramada sobre ti. Deixa o Senhor te florescer nesta noite. Que o Senhor nesta noite derrame sobre ti a água que te sacia, que te fortalece, que te socorre, que recobra o alento na tua vida. Como Sansão,
receber o alento de Deus. Esse é um momento de entrega, igreja amada. Ó igreja do Senhor Jesus, não fique esperando dos homens, mas olha para o teu Senhor, olha para o teu pastor Jesus, olha para aquele que cavalga com as nuvens e te chama pelo teu nome, aquele que chama a existência das coisas que não existem, aquele que quando nós ainda éramos informes, Ele já escrevia nós no seu livro, Ele já declarava com a tua unção, aleluia, os nossos dias. Como é grande o teu Deus, como é grande o teu Senhor, aleluia. Levante as suas mãos para Ele, aleluia, Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, engrandecido seja o Senhor, Pai. Nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra que é pura e fiel. Nós agradecemos o Senhor pelo amor tão grande que o Senhor tem. Nós agradecemos o Senhor pela misericórdia estendida. Nós agradecemos o Senhor, meu Pai, por tudo. E aqui está a nossa vida, aqui está a nossa alma, aqui está o nosso ser dependente, carente, totalmente do Senhor. Ah, meu Deus, olha para o teu filho, olha para a tua filha, olha para o servo, para a serva do Senhor agora. Contempla as suas necessidades, contempla, Senhor, não é por merecimento, mas é pela tua graça, é pela tua bondade, é pela tua fidelidade, é pelo teu amor, meu Pai. Derrama sobre cada um de nós o bálsamo que cura, que sara, que dá a força, que dá o alento, que restaura, que capacita, Deus, a caminharmos na jornada da fé. Pai, eu oro em nome de Jesus. Cura esta mulher, meu Pai, machucada. Cura esse homem machucado, ferido. Pai, levanta essa pessoa desacreditada, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, do meu lar, do lar dos irmãos. Conduza para aquilo que é melhor, cada família aqui nessa noite, cada pessoa aqui nessa noite. Que a boa mão do Senhor, Pai, abençoa a todos, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, todos que estão orando com fé, sejam abençoados pelo Senhor. Abençoa a semana do teu povo, Senhor. Livra-os do mal. Venha o teu reino, venha a tua vontade soberana e livra o teu povo do mal, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.